Olá, turma, tudo bem? Proaline para mais uma videoaula do nosso canal, dando continuidade então ao estudo regra de 3 composta. Você pode assistir o nosso vídeo anterior, onde eu explico a diferença entre regra de 3 simples e regra de 3 composta, tá? Você vai conseguir compreender bem direitinho qual é a diferença entre elas. E nesse vídeo a proposta, então, é um segundo exemplo sobre regra de 3 composta. Lembrando as siglas que nós já falamos no vídeo anterior, GDP, que significa grandeza diretamente proporcional, e GIP, que significa grandeza inversamente proporcional. Bem, a situação problema é a seguinte: duas torneiras despejam 2.100 litros de água em uma caixa em 3 horas. Em quanto tempo 5 torneiras despejarão 7.000 litros de água? Bem, observem que nós temos aqui mais de 2 grandezas, né? Lembrando o que é grandeza. Por exemplo, se eu tenho velocidade e tempo, então eu tenho 2 grandezas, velocidade e tempo. Se eu tenho peso e comprimento, tenho 2 grandezas, peso e comprimento. Nessa situação, nós temos 3 grandezas. Nós temos torneiras, nós temos volume de litros de água e nós temos tempo. Então, aqui nós temos 3 grandezas. Então, vamos fazer a nossa tabela especificando as 3 grandezas. Começando pela primeira, então, torneiras. Eu gosto muito de iniciar pela ordem que a situação problema nos dá. Isso facilita bastante. A segunda é volume e a terceira grandeza é tempo. Tá? Então, essa é a tabelinha que nós vamos utilizar para resolver essa situação problema. Vamos ler, então. Duas torneiras, elas despejam 2.100 litros de água em 3 horas. Agora, ele diz o seguinte: 5 torneiras vão despejar 7.000 litros de água em X tempo, ou seja, em quanto tempo? É a incógnita, a gente não sabe quanto tempo é. Bem, essa é a diferença da regra de 3 simples da composta. Na composta, nós vamos ter que fazer uma análise das 3 grandezas e identificar quais são as diretamente proporcionais e inversamente proporcional para nós poder montar a nossa multiplicação, né? Então, a primeira situação, nós vamos pensar o seguinte: nós vamos manter as torneiras, tá? Porém, nós vamos modificar o volume e o tempo. Então, vamos fazer a nossa primeira análise aqui. Vejam só. Com 2 torneiras, eu consigo despejar 2.100 litros de água em 3 horas. Com as mesmas 2 torneiras, agora ele vai despejar 7.000 em X tempo, tá? Vamos fazer uma análise torneiras e volume. Na medida que eu tenho 2 torneiras e consigo despejar 2.100 litros de água, tá? Agora, com 2 torneiras, o que aconteceu com isso? Aumentou o volume de água. Se aumentou o volume de água, automaticamente terá que aumentar o número de torneiras. Quando isso acontece, significa que essa grandeza é uma grandeza diretamente proporcional, tá, pessoal? Na medida que aumentou que aumentou o volume, automaticamente vai aumentar o tempo, né, pessoal? Então, nessa situação aqui, nós vamos ter que existe essa grandeza diretamente proporcional, tá bom, pessoal? Agora, nós vamos fazer uma segunda análise dessa situação, pensando no restante dos dados que o problema nos diz, tá? Vamos tentar manter aqui a visão de vocês. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos ter as 2 torneiras que enchem 2.100 litros de água em 3 horas. Agora nós vamos ter 5 torneiras que vão manter o volume de 2.100 litros. E aí nós precisamos saber o que vai acontecer com o tempo, tá? Segunda análise dos dados, então. Com 2 torneiras, 2.100 litros em 3 horas. 5 torneiras, 2.100 litros. O que vai acontecer com o tempo? Olha só.
a gente entende, analisando essa situação, que vai diminuir o tempo. Então, essa grandeza não foi proporcional. Aumenta a torneira, aumenta volume, aumenta horas. Não, aumenta a torneira, mantém o volume de água e aumenta ou diminui o tempo. O que aconteceu aqui? Diminuiu o tempo. Então, isso aqui nós vamos chamar de grandeza inversamente proporcional, tá? Usando sempre a sigla para você não precisar escrever toda a palavra. Muito bem. Para que isso aqui serve, Proaline? Isso aqui vai servir para nós montarmos agora a nossa proporção e fazermos, então, a aplicação da propriedade fundamental, né? Então, o que vai acontecer aqui? Quando nós observamos aqui que isso aqui é inverso, significa que nós vamos ter que trocar de lugar na hora de montar essa proporção. E aí, como que vai ficar? O 5 está para 2, assim como 2.100 está para 7.000, tá? Uma multiplicação igual a 3 horas está para x. Agora, nós vamos multiplicar essa fração aqui que tem os valores que foi nos dado, que é constante, né? Então, 5 que multiplica 2.100, nós vamos ter 0, 0, 5 e 10. E daí, 2 vezes 7.000, nós vamos ter 14.000. Muito bem. Isso tudo igual a 3, que está para x. Agora, nós vamos aplicar a propriedade, tá? Fundamental, que nos diz que nós podemos multiplicar essa situação aqui cruzado. Então, o que nós vamos obter aqui de valor? 10.500 que multiplica x igual a 14.000 que multiplica 3. Muito bem. Agora, nós vamos continuar a nossa conta aqui, né? Vamos tentar manter um pouquinho do valor para vocês não perderem o controle aqui da continuação. E aí, esse 10.500 que está multiplicando por x, que na verdade vai ficar 10.500x igual... E se nós multiplicarmos 14.000 por 3.000, vai ficar 42.000. E esse 10.500 que está multiplicando vai passar aqui para o outro lado, dividindo, né? E aí nós vamos efetuar essa divisão e vamos ter como resposta x igual a 4, tá, pessoal? Então, aqui você pode cortar, cancelar os zeros, né? E vai ficar 420 dividido por 105 e o resultado vai ser 4. Então, o que vai acontecer? Com 2 torneiras, nós enchíamos, a torneira despejava 2.100 litros de água em 3 horas. Com 5 torneiras, ela vai aumentar a quantidade de água e automaticamente vai aumentar o tempo. Então, vai precisar de 4 horas, então, para se despejar essa quantidade de água, então, nesse recipiente, né? Então, pessoal, aqui está a explicação. Nós temos 2 exemplos quando as grandezas são diretamente proporcional e quando existe um dado que nos fornece uma que é inversamente. Então, quando ela é inversa, aquela que nós fizemos a análise, nós temos que inverter os números, ó. Foi isso que a gente fez aqui. E aqui está, então, a explicação completa para você. Pessoal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, dê o seu like, estude, assista quantas vezes for necessário, porque a matemática, ela exige a repetição, a concentração e o entendimento, tá bom, pessoal? Um abraço, tchau, tchau!